Vamos que vamos. Tá tudo suave? Tudo suave. Bom que deu tempo para vocês darem uma última revisadinha, né? Antes da gente entrar ao vivo. Maravilha. Então, estamos ao vivo no YouTube, Zoom funcionando certinho. Vamos que vamos. Ragadirogan sapatanu shaktan sheshakaya prasutana sheshan otsukya mohara vidam jakhana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam todos bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridaya Sutrasthana capítulo 6, o Anaswarupa Vijnana, entrando na parte final dele, que a gente chama de Aushadha Varga, o grupo dos Aushadas, o grupo dos remédios, né? E eu acho que a gente já vai começar se surpreendendo, né? Se surpreendendo. A gente está no Shloka 143, esse capítulo tem 171 shlokas. Então, faltam 30 shlokas, olha que maravilha. E a gente termina. E o Aushadha Varga, ele começa de uma maneira que pode ser surpreendente para a maioria das pessoas. Então, vamos começar. É muito importante vocês saberem isso. A Aushadha Varga. Então, agora vamos começar o grupo, né, o Varga, dos Aushadis, né, dos remédios. Deixa eu ver se minha câmera está suave aqui. Tá suave sim. Então, a gente começa com a segunda metade do Shloka 143, segunda metade do Shloka 144. E eles dizem o seguinte: Vishandi lavanam sarvam sukshmam surshta malam mrudu vatagnam paki tikshnoshnam rochanam kapapita krut. Aqui é vatagnam. Tá faltando um bindi. Eita, tá faltando um bindi, mas tem que botar ele no lugar certo. Pronto, vatagnam. Então, maravilha. Então, começando, né? Começando, ele fala Vishandi. Vishandi também é uma palavra que a gente muitas vezes usa como abhishandi, mas a palavra vishanda ou vishandi é quando você tem normalmente um líquido que está fluindo, né? Vishandi é um líquido que flui. Um líquido que flui. Daqui a pouco eu explico para você o que isso significa, mas o que significa literalmente é fluido, tá? Lavanam. Então, lavanam são os salgados, né? O sabor salgado ou as coisas salgadas. O que são as coisas salgadas? Os sais, né? Lavanam são os sais. Então, os sais são vishandi. Eles são fluidos, eles fluem. Tem uma coisa de liquidez aí no meio dos sais. Sarvam, todos eles. Todos, Lavanam Sarvam, todos os sais têm algumas características em comum. A primeira delas é que eles são Vishandi, eles fluem, alguma coisa flui aí neles. Sukshmam, eles são sutis, né? Eles provocam efeitos sutis, eles entram em vários lugares pequenininhos do corpo. Srushta-malam mrudu. Srushta-malam mrudu. Srushta é quando você bota para fora, você expulsa, você expele. Você expele o quê? Malam, as excretas. Mrudu, de maneira suave, né? De maneira suave. Então, você acaba movendo para fora do corpo os malas de maneira mrudu, de maneira suave, né? Ou o próprio mala fica mrudu. Essa palavra mrudu ela é muito mais utilizada quando a gente se refere às fezes do que a qualquer outro mala. Tá? Porque as fezes ficam lá na escala de Bristol, né? Vocês conhecem a escala de Bristol das fezes? As fezes podem ficar mais suaves, né? Mais molinhas e tal. Então, ele está se referindo a isso aqui. Mrudu. Vatagnam. Ele mata o vata. Então, ele apazigua o vata. A gente já sabia disso, né? Se você olhar no capítulo 1 do Ashtanga Hridaya Sutra, ele fala lá, né? Swadu amla lavana tikta ushna kashaya kaha tatradia marutam gnanti trayastiktada yakapam kashaya tikta madurapitam manietu kurvate tatradia marutam gnanti. Os três primeiros fazem marutam gnanti, eles matam o vata, apaziguam o vata. Quem são os três primeiros? Swadu amla lavana. Então você já sabia isso do capítulo 1, isso não é novidade, que eles fazem vata gnam, tá? Paki vem de páqua, né? Paki é quando você faz uma digestão. Então ele melhora, né? Todos os sarvam, lavanam sarvam, todos os sais aumentam ou melhoram a digestão. Tikshna,
Ushnam, eles são muito intensos. São substâncias muito intensas, Ushnam, e são substâncias quentes. Urochanam, eles aumentam o seu apetite. Kapha, Pitta, Krut, eles aumentam, agravam o Kapha, aumentam, agravam o Pitta. Então, o que deveria ser muito doido para você é que o capítulo dos remédios, quer dizer, o capítulo não, mas a seção dos remédios, começa com quem? Com sal. Começa com sal. O sal é o primeiro remédio que os samhitas usam aqui. Olha que interessante, né? Deveria ser interessante para você. A gente pensa que sal é comida. E ele está no capítulo do Anaswarupa, né? Do conhecimento dos alimentos comestíveis, mas ele está dentro da categoria do quê? Aushadha. Qual é a diferença de ahara para aushadha? A gente já falou sobre isso, isso tem que estar óbvio para você. Isso aqui, essa diferença de ahara para aushadha tem que estar óbvia para você. Ahara é rasa pradhana. Aushadha é virya pradhana. O que isso significa? Ahara funciona em grande medida pelo sabor. Pelo sabor. Quando você fala de legumes, de grãos, da carne e tal, em grande medida, a gente olha, né, para o efeito que esses alimentos têm no corpo, ahara, os alimentos, é pelo sabor. Aí a gente fala ahara, rasa, pradhana. O ahara, ele é predominante no sabor, o efeito dele é predominante no sabor. Aushadha, virya pradhana. Então, o aushadha, o remédio, ele funciona com base no virya, ele funciona com base na potência. Qual é a diferença primordial disso aqui? A diferença primordial é a quantidade, né? A quantidade. Um aushadha, tudo que você vai ver agora, de agora até o final do capítulo, você provavelmente não usa muito dessas substâncias que a gente vai ver nos próximos 30 shlokas. Como o sal, por exemplo. Você usa uma pitada de sal. Ninguém faz uma tigela de sal e come de colherada, né, a tigela de sal. Mas você faz uma tigela de brócolis, por exemplo, e come o brócolis. Então, o aushadha, ele é uma substância, um dravya, que o efeito dele é tão impactante, é tão forte, que a gente usa pouquinha quantidade e tem um efeito muito forte no corpo. Tá? Espero que isso fique claro. Isso é uma diferença muito básica, que a maioria das pessoas erra. Inclusive pessoas que dizem que estão Ayurveda aí há décadas, mas que não param para entender a diferença de Ahara para Aushadha. E se misturam, se confundem no processo. Tá? Não é à toa que ele fala Ataushadha Vargaha. Agora a gente está falando dos alimentos, né, das substâncias comestíveis que são Virya Pradhana, que tem o virya como coisa determinante, como fator determinante, que tem a quantidade que você vai usar, o matra, reduzidinho. O próximo capítulo que a gente vai entrar, daqui a 30 shlokinhas, eu estou muito feliz aqui, você vai ver o Anaraksha Adhyaya, como é que a gente faz para proteger, né, essas comidas todas que a gente aprendeu. E aí, enfim, isso não faz diferença quais são os próximos capítulos, mas aí agora a gente vai ficar aprofundando nisso, né? A gente vai falar do Anaraksha, a gente vai falar mais para frente de Matrashitya, a gente vai falar, enfim, a gente vai falar de milhões de coisas aqui que vão ajudar você a ir entendendo como usar os alimentos, de forma geral, como comida ou como remédio. E ele começa com o Lavanam. Eu acho isso aqui foi impactante para mim como estudante, quando eu comecei. Porque eu achei que ele ia começar com o Ashwagandha. Eu achei que ele ia já começar com o Tribulus, que ele ia começar com coenzima Q10, que ele ia começar com uma cápsula de alguma coisa. Mas não, ele começa com sal. É o primeiro remédio que tem na cozinha de todo mundo. Isso aí é um remédio e pode ser usado. Olha para quantas coisas ele pode ser usado. Vatagnam, Paki, Tikshna, Ushnam, Rochanam, Kapha, Pitta, Krut. Sukshmam, Alambrudu, Sukshmam, ele tem várias características. Só que ele é Vishandi. O que significa Vishandi? Vishandi é uma substância que provoca o corpo a liberar líquido, né? Então, ele cria essa unctuosidade, digamos assim. E se você parar para pensar, isso faz sentido, porque se você botar o sal, né, ele cria uma pressão osmótica muito forte, né? Então, ele puxa o líquido de dentro das células, inclusive. Então, ele enche o corpo dessa liquidez, por uma questão de pressão osmótica mesmo. O que acontece quando você enche o corpo de liquidez? Você pode ter uma tendência a entupir os shrotas, né? A entupir os canais de comunicação do corpo. Então, quando você fala que uma substância é abhishandi, isso vem da palavra vishanda, você está gerando muito líquido para o corpo que pode fazer com que o corpo também tape os poros, né? Você bloqueia, inclusive, o caminho natural dos doshas.
No caso aqui, ele ainda não é a Bixandi, ele é só Bixandi, quer dizer que ele aumenta a secreção dos tecidos. Isso pode dar problema, mas não necessariamente dá problema. Dependendo do paciente, isso aqui é até bom, isso aqui é até recomendável. Mas toma cuidado, faz capa, pita, crut. Por que faz capa, pita, crut, além de tudo que a gente já falou? Porque ele libera, né? Ele aumenta a liquidez. O capa, vocês lembram lá dos gunas de capa dosha? O pita, vocês lembram dos gunas do pita dosha? Eles dois são fluidos, né? São líquidos pra caramba. Então eles vão ficar mais líquidos ainda e aí por isso eles agravam. Aí agora, nos próximos slokas, ele vai sal por sal. E ele vai falar de um bando de sais. Quantos sais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sais. Então vocês vão aprender, se tudo der certo hoje mesmo, 7 sais diferentes. Apertem os cintos e vamos que vamos. E aí o Shloka, segunda metade do 144 e primeira do 145, ele diz o seguinte, já está errado, já escrevi errado. Saindhavam tatra saswadu vrushyam hridyam tridoshanut lagvanushnam drushah patyam avidahyagnidípanam. Está faltando só um anuswara aqui. Saindhavam, então ele já começa com o nome do sal. Esse sal aí que a gente vai ver agora é Saindhava. O Saindhava, ele é chamado de Saindhava Lavana. É o sal Saindhava. Da onde vem o sal Saindhava? Ele vem da rocha. Então ele é um sal de rocha. Esse aí é o sal, quando vocês compram um sal rosa do Himalaia, o sal rosa é um tipo de Saindhava. Ele é um sal de rocha. No caso, o rosa é de uma rocha do Himalaia que é rosa. Se você não dá o azar de você comprar um que, na verdade, é sal cisne adulterado aí com anilina, né? Que deve vender bastante por aí, né? No Brasil, aqui na Europa também, porque vamos combinar que é muito mais fácil você botar a cor rosa em qualquer sal do que subir o Himalaia para catar sal, né? Então, com certeza, deve ter muito sal rosa do Himalaia que não tem nada de rosa e tem menos ainda de Himalaia, tá? Saindhava não é o sal do Himalaia, muito menos ele é rosa. Ele é um sal da rocha, tá? Isso é importante você saber. Saindhavam tatra. Então, você vai ver uma série de especificidades do Saindhava Lavana. E por que ele é mencionado primeiro? Porque ele é o melhor de todos. Esse aqui é o melhor sal, de acordo com a Ayurveda, de maneira genérica, né, de maneira geral. A gente não deveria usar o sal marinho, né, de forma geral, que é o sal que a maioria das pessoas usa. Mas eu acho melhor você usar o sal marinho, a gente vai chegar no sal marinho daqui a pouco, 4 sais daqui a pouco, a gente vai chegar no marinho. Mas o sal marinho, ele é melhor do que o sal rosa do Himalaia se você mora num lugar que tem sal marinho no lugar onde você mora e não tem, você não mora no Himalaia. Tá? É muito melhor o sal que você tem do que você importar um sal lá do Uzbequistão. Tá? Mas, em termos ayurvédicos, o Saindhava é o melhor. Por que ele é o melhor? Né? Saindhava Tatra Saswadu. Ele é um sal meio docinho, na real. Saswadu. Ele é levemente doce. Ele não é um sal muito salgado. Ele é um sal que ele não salga tão bem, inclusive. Você vai botar ele na comida, tu bota a galera que gosta de sentir o sal, né, senão a comida está insossa, e taca mãos e mãos de Saindhava, porque ele não dá aquela salgada que você gostaria que ele desse. E o que é bom, na verdade. Aí o pessoal vai lá e taca um bando de sal para ele salgar, e aí ele não cumpre a função dele, porque você botou uma quantidade muito bruta dele, né? Vrushya, ele é um sal que aumenta a qualidade do seu tecido reprodutivo, ele aumenta a sua vontade de se reproduzir, né? Ele é um sal que ele é afrodisíaco, olha aí que loucura. Hridyam, ele é um cardiotônico, então ele faz bem, né, para o seu coração, o que não é comum entre os sais. Tridoshanut, ele apazigua todos os doshas. Diferente do que ele falou ali em cima, que os sais agravam o kapha e agravam o pitta, o saindhava, ele é uma exceção. Ele é uma exceção. Ele, na verdade, ele apazigua todos os 3 doshas. Olha que remédio maravilhoso, né? Lagvanushnam. Lagvanushnam são 2 palavras, na verdade são 3, mas é um samastapada com 2 palavras. A primeira é lagva, que significa laghu, e esse va vira um a, e vou botar isso aqui para vocês. Laghu, e aqui é Ushana, Anush, desculpa. Anushnam.
E aí, U com A é um sandhi, né? É um sandhi que U com A, o U vira Va e fica da... Ixi, que ele não quer brincar comigo. Va. Lagvanushnam. Lagvanushnam significa que ele é lagu, ele é leve, e anushnam, ele não é muito quente. Se a maioria dos sais é quente, o Saindava não é muito quente. Drushaha, tomem cuidado, quem estiver usando o Shri Kantamurti, essa edição azul, vai errar. Ele escreveu errado e traduziu errado. O que está escrito é Drushaha. O que ele escreveu aí, o Shri Kantamurti, está errado. Tá? Estou escrevendo o que está errado. Ele escreveu Dashaha. Dasha, no caso. Não é Dasha que está escrito. É Drusha. Se você é um estagiário de transcrição de sânscrito do Shri Kantamurti, você olhou aqui o Drusha e você escreveu errado. Isso aqui é um erro de transcrição. É um erro bobo de transcrição de quem não sabe sânscrito muito bem. A pessoa olhou isso aqui. O que é isso aqui? Esse da aqui, ó, vamos lá. Um minutinho de sânscrito, vai. Esse da aqui, ele é the Holland mais the Holland. The Holland com The Holland é dois Ds. The. Você junta the com the, fica the. Então, no caso, ele escreveu the, dois Ds Holland, mais, ele escreveu isso aqui, ó. The Holland mais The Holland mais a. The Holland mais a, fica isso aqui. The. Não faz diferença na hora que você pronuncia, mas ele é um duplo D. É isso. Não é isso que está escrito. O que está escrito é dr. O que é dr? É The Holland mais r. É isso que está escrito. Isso aqui, r, é uma vogal também, tá? Então, The Holland mais r, não dá para juntar aqui, ele não vai juntar, é dr. É isso aqui, dr. Drusha significa visão. Drushaha significa que ele faz bem para a visão. Por que isso aí é muito importante? Porque normalmente sal é ruim para a visão. Normalmente sal é um elemento que é ruim para a visão. E aí, se você fizer correlações com a medicina moderna, olha que interessante que o sal aumenta a pressão arterial, a pessoa que é hipertensa pode ter problema visual, por exemplo. O Saindava não. O Saindava é Drushaha. Ele até faz bem para a vista. Patyam, ele é bom para você consumir, ele é saudável para você consumir. Avidahi, ele não produz queimação. Os sais têm a tendência a gerar queimação, porque eles são muito ricos no elemento Agni, né? Eles são Agni com Jala Mahabhuta, né? É o Agni, que é o fogo, com Jala, que é a água Mahabhuta, juntos, dá o sal, né? Ele é Avidahi, ele não gera queimação. E Agni Dipanam, ele aumenta o seu Agni. Olha que bênção da natureza esse negócio, né? Não é à toa que está todo mundo importando ele lá do Himalaia. Ele é um pouquinho doce, ele é afrodisíaco, ele é cardiotônico, ele apazigua os três doshas, ele é leve para a digestão, ele não é muito quente, ele faz bem para a visão, ele é saudável para o consumo, ele não gera queimação e ele ainda aumenta o seu Agni. É claro que todo mundo quer importar esse negócio, né? É claro. Mas não precisa, né? Tem milhões de jeitos de você fazer a Ayurveda sem destruir os Himalaias. Né? Eu até acho que não tem nenhum jeito de fazer a Ayurveda destruindo os Himalaias, mas tudo bem. Então, vamos que vamos continuar. O próximo salzinho da nossa lista são os próximos Shlokitas. Segunda metade do Shloka 145, primeira metade do Shloka 146. Ele diz o seguinte: Laghu Sauvarchalam Hridyam Sughantyudgara Shodhanam Katupakam Vibandagnam Dipaniyam Ruchipradam. Então, Laghu também é leve para digerir. É outro sal que é leve para digerir. Esse sal a gente chama de Sauvarchala. Sauvarchala Lavana. É outro tipo de sal. Sauvarchala Lavana também é hridyam. Ele também é um cardiotônico. Ele é sugandhi. Ele tem um cheiro gostoso. Tem sais, a gente vai chegar neles lá embaixo. Eles têm um cheiro ruim. Esse sal aqui tem um cheiro gostoso. Ele é sugandhya.
Udgara Shodhanam. Udgara Shodhanam. Udgara Shodhana significa Udgara, é tudo que sai por cima. Então, se você tem refluxo, se você arrota, por exemplo, se você vomita, por exemplo, isso tudo pode ser chamado Udgara. Mas, estrito senso, Udgara é quando a pessoa arrota. Udgara Shodhana significa que você arrota limpo, quando você usa esse sal aí, o Salvartila. Então, o Salvartila, ele limpa o arroto da pessoa. Olha que maravilha para vocês isso, né? A pessoa que tem mau hálito, né? A pessoa que tem aquele hábito, em inglês a gente chama isso de belching. Logo depois que você come, você tem daquela mini arrotadinha, que é natural de tirar o excesso de ar de dentro do fundos do estômago. O Salvartila, quando você come ele junto com a comida, ele faz com que o seu Udgara, o seu arrotinho, ele saia limpo. Além disso, ele é Katupakam, então ele tem o efeito pós-digestivo picante, tá? Toma cuidado com ele, né? Porque ele é Katuvipaka, ele tem o efeito pós-digestivo picante. Vibanda Gnam. Se você tem Vibanda, o que é Vibanda? Constipação. Ele faz Vibanda Gnam. Então, ele apazigua a sua constipação. Uma pessoa constipada, ela pode consumir Salvartana Lavana, porque ele ajuda na constipação. Dipaniam, ele é Agni Dipana também. Ele também aumenta o seu Agni. Ruchi Pradham, ele aumenta também o seu apetite. Então, ele seria o segundo melhor sal. Se vocês botarem aí no Google, Salvartila Lavana, vocês encontram o que ele é, tá? No Brasil, a gente não usa a maioria deles, e a tendência natural é tentar falar, mas isso é o quê, Matheus? É flor de sal, é sal da França, é cada lugar, dependendo do solo, dependendo da rocha, ele produz sais diferentes. Então, é muito difícil fazer correlação de sal, a menos que a gente esteja falando do Samudra, e ainda assim o Samudra a gente vai chegar lá daqui a pouquinho, eu vou fazer uns OBS para vocês também. Tá? Então, esse foi o Salvartila Lavana. Vamos adiante. E aí, o próximo que a gente tem, segunda metade do Shloka 146, primeira metade do Shloka 147, ele diz o seguinte: Urdhvadarka bhavatanu manam dipanam vidam vibandhanaha vishtambha shula gauravanashanam. Então, ele começa, né? Urdhva Daha. Urdhva Daha são duas palavras. A primeira palavra é Urdhva. Ixi, não vou conseguir dividir isso na entrevista. Urdhva. Vou conseguir sim. Eita, caraca. Eu sempre faço umas besteiras dessas. Gente, voltei lá para o início do mundo inteiro. Vamos lá. Shloka 100 e... é bom que a gente já está para o final mesmo, né? Não tem muito erro. 140, Shadavarga. 104. Aqui, me achei. Urdhva Adaha. A palavra Urdhva e a palavra Adaha, a palavra Urdhva significa em cima e a palavra Adaha significa embaixo. Adaha, na verdade, a palavra original é Adas, para vocês que estão pesquisando aí, a palavra é Adas. E aí Adas, conjugado, fica Adaha. Adaha. Urdhva Urdhva-daha. Então, em cima e embaixo. É isso que está escrito até agora. Kapha, o kapha, então, vata anulomanam. Anuloma. Loma significa o pelo. Loma são os pelinhos. Anu significa que vai junto, que está do lado, que acompanha. Anuloma, que acompanha os pelos. O que acompanha os pelos? O movimento natural do corpo chama anuloma. A gente usa a palavra anuloma, que literalmente significa acompanhando os pelos, mas o que isso aqui significa na prática é o movimento natural das coisas no seu corpo. O movimento fisiológico. Qual é o movimento natural do Kapha Dosha, de acordo com o que ele está sugerindo aqui? O movimento natural do Kapha Dosha é um movimento ascendente, porque o Kapha Dosha predomina na cabeça, né? Isso está lá no início, no primeiro capítulo, né, do Ashtanga Hridayam. Acima de Hridayam, a cabeça toda é lugar de Kapha Dosha, né? Predominância de Kapha Dosha. Vata é Adaha, é Adas, ele predomina embaixo. Então, para você fazer Kapha anuloma, o movimento de Kapha é um movimento natural ascendente. O movimento de Vata é um movimento natural descendente. Parece que é isso que ele está sugerindo aí. E esse próximo sal, ele
ajuda no movimento natural de vata para baixo e ajuda no movimento natural de vata para cima, de capa para cima, desculpa. Então, ele regulariza o movimento ascendente e descendente de vata e de capa, tá? Então, eu fiz uma explicação, mas literalmente o que está escrito aqui? Está escrito ascendente e descendente, movimento natural de vata e capa. É isso que está escrito. E aí eu meio que dou uma decupada aqui para vocês, porque eu sou seu amigo pra caramba, né? Mas a real é que ia ser difícil de entender esse troço. Dipanam, ele também aumenta, ele faz Agni Dipana, então ele aumenta o Agni. Todos eles aumentam o Agni, já repararam? Só que alguns mais e alguns menos. Como é que é o nome desse cara? Bidam. Bida. Bida é o nome desse cara. Então o sal, ele chama Bida Lavana. Esse sal aí específico, ele faz anulomana de Vata e de Kapha Dosha, e ele melhora o Agni, ele aumenta o Agni. Além disso, Vibanda, Anaha, Vishtambha, Shula, Gauravanashanam. Então, ele ajuda uma série de coisas. Ele ajuda Vibanda, a constipação já falamos. Ele ajuda Anaha, quando você está com... Tem várias, essas palavras todas andam muito juntas, tá? Anaha, Vistamba, Shula, por exemplo, Shula é dor. Gaurava é peso, né? Nashana, ele ajuda nessas coisas todas. Então, Anaha pode ser flatulências, por exemplo, mas também é quando você está com a barriga meio inchada, né? Quando a pessoa está meio inchadinha e tal. Tudo isso aí tem a ver com a melhora da digestão, na verdade. Então, você não fica mais constipada, você melhora as flatulências, você melhora a dor, né? É uma dor digestiva, como se fosse uma cólica digestiva, talvez, e você melhora o peso, né? A palavra Gaurava vem de guru. Gaurava vem de guru, então melhora o peso. Então, esse sal aí, o Bidda Lavana, parece que tem um efeito terapêutico incrível. Deixa eu tomar um gole d'água. O Bidda Lavana parece ter um efeito terapêutico aqui incrível em termos digestivos especificamente. Vamos adiante? Vamos. Eu estou meio acelerando hoje porque eu preciso sair o quanto antes. Se demorar uma hora, tudo bem. Mas eu preciso sair o quanto antes porque eu vou tentar pela terceira vez consecutiva me vacinar hoje. Vamos ver se isso acontece. E aí o próximo shloka, na verdade, é um só. É um meio shlokinha só. Esse meio shlokinho aqui, ele diz o seguinte: Vipakeswadu samudram guru shleshma vivardhanam. Então, finalmente chegamos no carinha que é o que a gente mais usa de todos. Primeiro, então, Vipake Swadu. O Vipaka desse cara, ele é doce. O sabor pós-digestivo desse cara aí é doce. Samudram. A palavra samudra significa literalmente que vem do mar. Então, esse aí é o sal marinho. Ele é o sal marinho. Guru, ele é pesado para digestão. Olha que louco, né? Ele é um sal que ele é pesadinho. É o sal que a gente mais usa. Uma pessoa que tem uma digestão muito ruim, ela tem que tomar cuidado com isso aí, tá? Ela tem que tomar cuidado com esse sal marinho especificamente. Como tudo que vem do mar, diga-se de passagem. A gente já passou os peixes, já falamos sobre os peixes aqui. Os peixes são todos difíceis de digerir. Tudo que vem do mar, tudo que fica dentro d'água é pesado, tende a ser mais pesado. Shleshma Vivardhanam. Shleshma Vivardhanam significa que ele faz Vivardhana, ele agrava o Shleshma, o Kapha Dosha. De novo, como tudo que vem do mar e que é pesado, né? Então ele é um tipo de sal, o sal marinho, ele é um sal que é pesado, ele tem um efeito, né, um sabor pós-digestivo doce e ele agrava a Kapha Dosha. Não é um excelente sal. Os sais até agora eram ótimos, né? O sal Varchala, o Vida, fugiu da minha cabeça, o Saindhava, eles são sais que são bons, né? Foram 3 sais com muitas características boas. Agora entrou no Samudra, começou o negócio a ficar meio esquisito, né? Começou a ficar meio esquisito. E aí ele continua, né? O próximo sal, ele diz o seguinte: Satiktakatu Vaksharam Tikshnam Mutkledi Chaudbidam.
Então, ele vai falar de mais um salzinho, que também tem umas características aí diferentes. Então, Satikta, ele é um pouquinho amargo, esse sal. É um sal que é levemente amargo. Ele é levemente amargo, Katu, levemente picante, Katuka, Ksharaha, levemente cáustico, levemente alcalino. Já ficou com gosto forte esse cara, né? Já viu que deve ser um sal que deve ter um gosto bem predominante, assim. Ele não deve ser um sal que fica neutro na comida. Você tem que ser aquele chefe de cozinha que sabe muito bem misturar isso aí para ele não atrapalhar o gosto de todo o resto que você cozinhou com tanto carinho. Tikshnam utkleri. Tikshnam, ele é intenso. Já dava para ver, né, que ele era intenso. Ele tem um sabor levemente picante, levemente amargo e alcalino. É claro que ele ia ser Tikshna, né? Mas ele deixa claro para a gente, ele é Tikshna mesmo, ele é Tikshnam, ele é bem forte, né? E ele é Utkleri, ele aumenta as secreções do corpo. Lá naquela linha do que a gente estava falando antes, né? De que eles liberam secreções. Cha Audbida. Audbidam. Audbida sugere que ele vem do solo. Parece que você tira esse sal de um solo que é alcalino. A palavra audbida, ela sugere que ele sai da terra, né? Que ele saiu da terra. Então parece que é um sal que é pego mesmo num solo que é muito salgado. Só que ele já é mais complicadinho, não é um sal tão legal assim mais, né? Vocês já sabem, né, que na ordem ele vai cagando para você o coreto, né? Então ele começa do sal mais legal e ele vai chegando no pior sal de todos aos pouquinhos. Normalmente é assim, pelo menos. E hoje não é tão diferente, né? E aí ele continua. Próximo Sloquinha, vai diminuindo também os slokas, já percebeu? Ele usa meio sloka só. Tipo, isso só aqui meio sloka já é mais do que suficiente para ele, que ele aqui é uma complicação para quem for usar. E aí ele continua, segunda metade do 148, ele diz o seguinte: Krishna Sauvarcha Laguna Lavane Sandhavarjitaha. Krishna é o nome do Deus, inclusive, né? Sabendo Krishna, o do Bhagavad Gita e tal, esse mesmo nome aqui, Krishna. O que significa a palavra Krishna? A palavra Krishna significa negro, né? Então esse aí é o sal negro, é o sal negro. O sal negro, Sauvarchala Guna. Sauvarchala Guna. Ele tem propriedades muito parecidas com o Sauvarchala. O Sauvarchala Lavana, que a gente viu lá no Shloka 145. Ele até tem propriedades boas, né? Não é tão ruim assim. Lavane, então ele é um sal que é Ganda Varditaha. Tem uma coisa nele que é diferente dos outros sais. E diferente, com certeza, do Salvarchala. Porque o Salvarchala, vocês lembram do Salvarchala? Deixa eu voltar ele aqui para vocês. Ó. Laghu Salvarchalam Hridyam Sugandhya. Sugandhya, o Salvarchala, ele é um sal cheiroso, tem um cheiro gostoso. Contrário do Krishna. Lavani Gandhavardita, ele tem um cheiro ruim, ele tem um cheiro esquisito, ele tem um cheiro forte. Deixa eu ver aqui se eu posso inferir mais coisas da palavra Vardita. Eu acho que não, mas não custa, não custa, não. É só diferente mesmo, né? Só para dizer que o cheiro dele, né? Fora o cheiro dele, né? A palavra Vardita significa exceto, né? Então, exceto Ganda, exceto o cheiro, ele é dos outros, exceto o cheiro, ele é parecido com Salvarchala, né? E dentro dos Lavanas também, exceto o cheiro, ele é parecido com os outros Lavanas também. Então, parece que o Krishna, o sal negro, ele tem um cheiro muito característico, né? E tem mesmo, né? Ele tem cheiro de enxofre, né? Se vocês já viram sal negro alguma vez, ele normalmente é um sal vulcânico, né? E ele é um sal que tem muito cheiro de enxofre. A gente usa ele bastante de forma medicinal, mas ele tem muito cheiro de enxofre mesmo. O próximo Shlokinha, então, primeira metade do 149, ele diz o seguinte: Romakam lagu pasutam saksharam shleshmalam guru. Então, Romaka é o nome dele, Romaka lavana. Então, esse sal que é o Romaka, a palavra Romaka
dá a entender de que ele veio de longe, ele veio de fora. E isso aqui é uma adaptação moderna, tá? Isso aqui com certeza é uma adaptação moderna, para mim, pelo menos. Rômaca, porque a palavra Rômaca é usada para falar de romanos, de que é para pessoal que veio de Roma mesmo. Normalmente, quando a gente chama alguma coisa de Rômaca na Índia, é porque ela veio de fora da Índia, tá? Ela não é típica da Índia. E ela significa literalmente uma palavra, uma pessoa que veio de Roma, tá? Como teve a expansão romana lá, o Alexandre o Grande e tal, vai que esse povo levou, né, um tipo de sal diferente para a Índia, e aí ele entrou nos samitas como Rômaca. Mas é muito doido, porque aí tem que consultar um historiador para saber se isso é possível ou se não é. Mas o fato é que ele é um tipo de sal. Eu não sei se ele é um sal que não tem nada a ver com ter vindo de fora, mas normalmente quando a gente fala, né, a palavra arômaca, a gente quer dizer alguma coisa que veio de fora, alguma coisa que veio de Roma mesmo, que veio uma coisa europeia, ou inclusive também uma coisa dos astros, né, uma coisa que veio, por exemplo, astronomia chama aroma também, né? Então a palavra aroma, ela é muito usada, né, na cultura lá védica e tal e tal. Normalmente significa aroma eu ia falar o Roman Empire, o Império Romano, tá? Ele também fala aqui para mim no dicionário, olha, é um tipo de sal salino, né? Um tipo de sal de terra salina, de terra salobra, que é um sal extraído de terra salobra. Então, o sal que vem do lago Sambar, em Ajmer. Não tenho a menor ideia de onde é esse lago, mas eu pesquiso isso agora para vocês aqui no Google. O Sambar Lake, Ajmer. Ajmer. Ah, no Rajasthan. Maravilhoso. Parece que tem um lago no Rajasthan que chama Shankabari Jheel, hoje em dia. Ah, não, mas tem a cidade de Ajmer. É perto de Pushkar. Ah, olha só. Enfim, parece que tem um lago em algum lugar aí no Rajasthan. Ah, não, Sambar to Ajmer. Sambar Lake to Ajmer. Sambar. Não, parece que em Ajmer mesmo não tem o lago. Ixi, não sei. Mas tem uns lagos. No Google Maps dá para ver uns laguinhos. Bom, se Ajmer tem bem um lago bem no meio da cidade de Ajmer, é bem do lado de Pushkar, inclusive. Tem um mega lagão e parece que ele está todo ressecado mesmo. Se você olhar no mapa, parece que ele secou. Então parece que só eles extraíram sal desse lugar. E o sal desse lugar parece que é chamado de Rômaca também. Então fica aí a dúvida para vocês de onde é que vem esse sal, no final das contas. Maravilha. Mandei ali no chat, Matheus. Obrigado, Ed. Vamos ver. E aí, agora, para terminar esse mundo maravilhoso dos sais, a gente vai para o Shloka, a segunda metade do Shloka 149, e ele diz o seguinte: Lavanana, Lavananam, Lavananam, está faltando aqui um bindezinho. Lavananam pratyogetu, Saindhavadi prayojayet. Então, agora ele vai falar de todos os Lavanas. Então, ele primeiro começou falando de todos os Lavanas, decupou todos os 7 lavanas que ele queria, e agora ele faz uma frase final, né? E aí, lavaram prayogetu, como é que você vai usar? Como é que é o prayoga disso? Yoga significa juntar, né? Como é que você mistura isso? Como é que você vai usar isso? Tu saindhavadi prayojayet. Você deveria, então, usar esses sais, olha que interessante, a maneira que você deveria fazer para yoga e tu, você deveria usar eles para fazer remédios, para cozinhar e tal, deveria sempre Saindhava Adi. Você deveria começar no Saindhava e seguir essa ordem aí, para Yoja Yet. Então, a recomendação dos Samhitas, você deveria dar preferência para os sais na ordem que ele numerou. Então, o Saindhava é o melhor sal de todos, o preferido para você fazer lá os seus prayogas. O segundo deles é o Salvarchala, o terceiro é o Bida, o quarto é o Samudra, o sal marinho, o quinto é o Bida, ou Audbida, na verdade, que é o que vem da terra, o quinto, sexto é o Krishna, e o sétimo é o Uromaka. Uromaka, pelo visto, é o pior de todos.
A gente usa também, aí ele faz um comentáriozinho aqui que é interessante. A gente usa muito, né, nos Samhitas os termos Dvilavana, Trilavana, Panchalavana, para dizer quantos lavana você vai misturar, né, na mistura. Então, você usa tem muitas formulações médicas que falam Panchalavana. Então, você vai usar 5 sais diferentes naquela formulação. Então, você sempre usa essa ordem, né? Via de regra, você vai usar essa ordem aí. Se ele fala assim, Dvilavana, ele está falando que você deveria usar Saindhava e Salvarchala, por exemplo. Não é 2 do que você quiser. Se ele fala Trilavana, ele está falando que você vai usar o Saindhava, Salvarchala e o Beda. Aí, assim por diante, entendeu? Até todos os outros. Deixa eu só ver, então, porque aí agora eu termino por aqui, porque agora a gente vai entrar nos ksharas, que são os cáusticos. Eu só quero ver o Samhitão, se ele faz alguma consideração muito importante sobre os sais. E aí a gente encerra essa brincadeira. Então, são muitas páginas, inclusive, de sais. Mas eu quero ver só o iniciozinho. Na verdade, eu quero ver só o finalzinho. Antes do Kshara. Lavanam prayogetu saindhavari prayojayet. Lavananam prayoge saindhavari krutva prayojayet. Anyatra prareshe lavanani dvitrani trichaturani va yatra prayujyante tatra saindhavadi krutva prayojyani. Foi o que eu falei agora. Do tipo, se você tiver que... Se ao longo do Samhita ele disser Trilavana, Chaturlavana, Dvita, você vai usar nessa ordem aí que ele falou. Eu já tinha feito esse comentário, né? Yatha Ringwadi Churne, aí ele dá um exemplo do Ringwadi Churna, que é uma composição que começa com ring, que é a férula fétida, que a gente chama aqui no Brasil, em português, a gente chama ela de... Aça fétida. Aça fétida, obrigado, Ricardo Barreto. Então, Ringwadi Churna, é um pozinho que você usa alguns sais na composição. Na composição do Ringwadi Churna, ele fala Dvipatu. Então, você usa 2 patu, 2 tipos de sais. Ityuktaha, ityuktam. Então, é isso que ele quis dizer. No Ringwasta Churna, ou no Ringwadi Churna, você tem que usar 2 tipos de sais. Quais? O Saindhava Lavana e o Salvarchana Lavana. Tá? Então, é importante que você saiba essa ordem, porque na hora que a gente for entrar nas composições, talvez você se confunda. Tatra, Saindhava, Salvarchale, Prayodhi. Já falei sobre isso. Já expliquei praticamente tudo, eu acho. Purvam, Gunot Krishtamaushnyam, Tesham, Yathotaram. Não adiciona nada de importante. Aí o outro comentarista vai citar os outros carinhas, vai citar o Charaka, vai citar o Sushruta, vai dar exemplo de formulações. Não faz muita diferença para a gente, eu acho, agora. Deixa eu só ver, então, o primeiro shloka, para ver se tem alguma coisa importante sobre todos. Sarvam lavanam vishyantya diguna yuktam viduhu jaranti saindvada iti sheshaha. Não faz diferença nenhuma. Ele vai explicar o que é cada coisa, já expliquei. Tathavatapaham, já falamos sobre isso. Paki annagranadinam Pakakari, não faz diferença, já falamos. Tikshnam também já falamos. Ushnam já falamos. Rochanam, Ruchikrut. Eles explicam as coisas tipo o dicionário Aurélio, né, que para vocês não fazem diferença porque eu já faço essa parte. Romakam, Pamshujam, Cheti. Krishnam, já falamos tudo. Nessa ordem importante. Aqui. É isso. Então, acho que não tem muita diferença do que a gente falou. São sais, né? Diferentes, específicos da Índia, você não encontra eles da mesma maneira. E o que é importante aqui você entender? Já lemos, né? Na aula passada, na leitura da semana passada, a gente leu o quê? Dependendo do solo, dependendo da época do ano, dependendo de como você está, você tem que prestar atenção no que você vai consumir. Isso se aplica aos sais também. Tá? Dependendo do lugar onde você pegar o sal, se você não pegar ele do Himalaia, você pegar de outra cordilheira, ele vai ter características específicas daquela cordilheira.
O que muda as características do efeito do sal? A composição química do sal. E você extrai ele de um lugar muito rico em enxofre, ele vai ser rico em enxofre também. Você extrai ele de um sal que é muito rico em, sei lá, magnésio, fósforo, ele vai carregar isso aí também, tá? Então, você tem que entender muito bem de onde vem o teu sal. Ou então, como a gente faz, a gente come sal marinho, na maioria das pessoas, né? E aí o sal marinho, ele é pesado para digestão, tem que tomar cuidado com isso, tá? A gente também tem sais de rocha, você compra aquele quadradão, aquele bloco de sal e dá uma macerada em casa. O que eu sempre falo? Qual é o melhor sal, Matheus? O melhor sal é pouco sal. Esse é o melhor sal. O melhor sal é pouco sal. Se você perder muito tempo do seu dia pensando em qual é o melhor sal, você não está focando no negócio certo. Em termos de consumo, para o consumo diário, o melhor sal é pouco sal. A gente vai chegar lá daqui a uns 40 anos no Charaka Samhita Sutrasthana, capítulo 25, 26, 27, 28. E ele fala isso exatamente, tá? O Ashtanga chega lá também antes da gente chegar no Charaka. Ele fala, sal é um troço, você deveria comer muito pouquinho. Muito pouquinho, tá? Gulma, barará, lavananam. Isso aqui já é o próximo. Pausa. Eita, sem sânscrito. Deixa eu botar aqui na tela o que eu acho que a gente vai ler, no mínimo, né, na semana que vem. Então, no mínimo, vão ser esses esloquinhos que estão aí na tela para vocês. Eu acho que eu vou mais, tá? Eu acho que eu vou mais. Mas, no mínimo, esses. Então, agora eu vou parar aqui para ver a carinha de todo mundo, que é sempre muito bom. Ai, que bom. Oi, gente. Maravilha. É sempre bom ver a galera que é nerdinha, né? Então, a gente vai parar aqui. Cris, Lu, a galera que mora fora do Brasil e que me perguntou coisas sobre o Nilaya. Eu falei com a Carlinha e ela tá dando um jeito e ela vai falar com vocês, tá? Então, só para saber que tudo na vida se resolve. Então, E ontem já. você resolveu, mas a gente vai te falar com você para resolver melhor do que você resolveu, se você quiser. Sim, Tá? claro. Maravilha. Então, meus amores, essa foi a nossa leitura sobre sal. Na semana que vem a gente continua e a gente está se aproximando de terminar o pior capítulo da história do Ayurveda. Olha que maravilha. Alguém tem alguma dúvida? Não vejo nenhuma mão levantada. Então, um beijinho para vocês e até semana que vem. Matheus, tu não Pois. vai falar do 4PX? Obrigado, Lari Costa Moraes, maravilhosa. Vamos falar do 4PX, não, do 4P1, né? A gente vai começar a aceitar facilitadores do 4P1. Então, por inspiração aí do Marcos Fábio e da Lari Costa Moraes, eles me fizeram criar tenência para eu desenhar essa bagaça logo de uma vez, porque eu estava esperando, porque tem tanta coisa acontecendo que eu acabo deixando para lá. Então, agora, eu estou montando o projeto, já está pronto, na real, um projeto para apresentar para vocês sobre como vão ser os facilitadores, quem quiser ser facilitador do 4P1. Está pronto esse negócio. E aí a gente deve marcar, de repente... Eu falei o quê, Lari, para a semana que vem? Quarta-feira da semana que vem? Depois do Samhita? Maravilha. Então, quarta-feira da semana que vem, depois do Samhita, a gente vai ficar, quem quiser ficar, mas eu vou fazer isso aberto no YouTube também. Vocês que são Nilaya, a gente pode até continuar aqui, se vocês quiserem. Eu paro a gravação, aí eu salvo, eu paro de transmitir no YouTube, salvo a gravação no meu computador, aí depois eu edito e posto para isso ficar gravado para todo mundo. Mas eu cheguei num formatinho, eu quero dividir com vocês. Só para quem está viajando na maionese e não sabe, todo mundo que se forma na formação dos 4 pilares, no F4P, quando termina, pode virar facilitador do 4P1, que é um workshop dos 4 pilares em um final de semana. E agora a gente vai criar uma validação para essas pessoas, porque eu não vou deixar qualquer pessoa que se formou simplesmente sair fazendo, né? E essas pessoas vão ter um apoio do Vida Veda e a gente vai criar, já criei, na verdade, um sistema de validação anual para a pessoa poder fazer essa validação, ela recebe o selo do VB, a gente ajuda a pessoa a divulgar, a gente ajuda a pessoa a montar o workshop, vai ter toda uma parada, e eu vou explicar tudo isso para vocês na quarta-feira da semana que vem. Então, quem quiser saber mais sobre isso, não percam, porque vai ser bastante interessante. Eu acho que eu vou fazer por aqui, vou transmitir também no YouTube, eu só não sei exatamente como é que vai ser a logística disso, mas até a quarta-feira que vem eu organizo e eu aviso vocês, beleza? Então, a galera que tem interesse também em ser facilitador do 4P1, na semana que vem a gente tem essa conversa aí para eu explicar exatamente como é que vai ser tudo bonitinho, tintim por tintim. Valeu? Foi tudo, Lari. Falei, né? Mais algum comentário? Não?
Tamo junto? Beleza. Então, um beijo para vocês e até a próxima. Ragadirogan satatanu shaktan sheshakaya prasritana sheshan autsukya moharatidanjakana yopurva vaidyaya namostu tasmai ishajam sadhu vrutanam bhadramagama shalinam abhyasta karmanam bhadram